Começando então aqui o ranking dos mais vendidos de junho, aqui só os automóveis, sem os comerciais leves. Onix, sem novidade, fica em primeiro lugar, HB20 em segundo. A novidade aqui fica o T-Cross em terceiro lugar, é uma subida vertiginosa dele aí. O Tracker também estava vindo forte com a nova geração. Aqui ainda tem misturado o Tracker antigo, importado do México, com o novo Tracker nacional. Então, vou dar uma passada aqui para conseguir ver a lista dos mais vendidos. Você tem aqui o Jetta, um destaque que eu vou dar. Primeiro, importado, né? Então, na verdade, o importado mais vendido desse mês. Se bem que ele vem do México, então o pessoal vai discutir se o importado inclui México e Argentina ou não. Mas enfim, cruzou a fronteira é importado, né? Vai dando sequência, depois dos automóveis, vem os comerciais leves. Aí, pela definição da lei, né, o comercial leve é aquele carro que você usa para trabalhar, então vai ter basicamente furgão, picape, esse tipo de coisa. A estrada vem em primeiro lugar, já historicamente ela estava em primeiro lugar mesmo. Aqui já começa a ter misturada a estrada antiga com a nova geração. Começou aí no fim de junho a ser entregue pelas concessionárias, já tem bastante unidade emplacada. Aí vai tendo as picapes, grandes e pequenas, né, misturadas aí. E furgões, então você vai ter Master, Express, o caminhão da Volkswagen, Ducato, o Iveco dele. Aqui o pessoal gosta da Ram 2500, então 229 unidades no mês. Para um carro aí na faixa dos 350 mil reais, tá bom? Inclusive precisa da carteira C para dirigir. Será que tem todo mundo realmente a carteira C para dirigir esse carro? Fica o questionamento. Não estamos aqui para julgar, né? Aí tem alguns chineses aqui, EFA, V21, V22, é pouco relevante no mercado nacional. Você vê que tem até aqui BYD T3 elétrico, aqui Chevrolet C10 e Ford F75 lá dos anos 70, tem algumas unidades. Ou que tinha placa amarela trocando pela placa cinza só agora, como a Kombi também foi um exemplo desse. Essa Tundra aqui é um leilão da Receita Federal, então todo mês tem algumas exceções aí, alguns carros estranhos, vamos dizer, mais antigos sendo emplacados. Aqui a gente tem a distribuição conforme o dia do mês, do número de emplacamentos. Então você vê que ao longo do mês os Detrans foram voltando a funcionar, são Detrans estaduais, então cada um tem seu horário de funcionamento, cada um tem seu método de funcionamento, cada estado tem liberado uma ou outra atividade pós-quarentena. Então tem alguns Detrans ainda não trabalhando totalmente. Em São Paulo mesmo está trabalhando só à distância, os postos de atendimento não estão abertos. Mas você vê, na segunda semana teve o feriado de Corpus Christi aqui, onde alguns Detrans já abriram. Sexta-feira da emenda do feriado ficou um dia bem fraquinho aqui. Você vê que tem até sábado e domingo, algumas ocasiões aqui, tem alguns Detrans que funcionam sim, sábado e domingo. Mas essas duas últimas semanas do mês já deu uma bela recuperação, então você tem todo dia acima de 6 mil unidades. O último dia do mês aqui, dia 30, com 9 mil unidades. A gente estava vindo numa média, bem média mesmo, antes da pandemia, 10 mil carros por dia. Então é o que a gente se baseia aí para saber como que o mercado está se recuperando nessa faixa de 10 mil pré-pandemia. Durante a pandemia ficou nessa faixa de 2 mil a 3 mil aqui mesmo, mas esse mês de junho já vários estados foram retomando as atividades. Esse mês de junho especificamente ainda tem muito emplacamento, vamos dizer, antigo. Carros vendidos em março, abril, maio ainda não tinham sido registrados, então tem muito carro andando sem placa por aí, por conta de principalmente de exceção mesmo, que os Detrans têm aberto exceções por causa da pandemia, então teve muito emplacamento esse mês de junho, que na verdade é referente à venda feita nos meses anteriores, não necessariamente vendeu isso tudo nesse mês, mas de todo modo está mostrando já uma grande recuperação do mercado no sentido dos emplacamentos dos carros. Com relação à origem dos carros, então a gente tem aí também sem nenhuma novidade os nacionais com 106 mil unidades, importados 33 mil. Aqui o pessoal às vezes quer discutir se é importado ou não ter um carro vindo da Argentina, do México, só porque não paga imposto. A questão é muito simples, cruzou fronteira é importado, então esses 33 mil aqui incluem do Mercosul, incluem os carros mexicanos que
pode ter benefício fiscal, mas ainda assim são de fora do país, então são considerados importados sim. A gente vai entrar mais para frente no vídeo no detalhe de quais são os importados mais vendidos, na verdade mais emplacados esse mês de junho no Brasil. Aqui mais um item interessante que a gente decidiu colocar esse mês são os carros importados mais vendidos do Brasil nesse mês de junho. Você vê que a maioria são os carros aqui do Mercosul, Argentina e o México, que são os países com quem o Brasil tem acordo de comércio com benefícios fiscais, enfim, na importação. Aqui, tirando esses carros, o XC60 que vem da China é o mais vendido esse mês. E o XC40 da Suécia é o segundo lugar, né? Aqui a Ram 2500 vem do México. E aí você vai ter outras coisas europeias aqui começando a aparecer, o Evoque em inglês. A Pajero, ela está vindo da Tailândia, na verdade depende do modelo, tem algumas Pajero que ainda estão, a Pajero Full está vindo do Japão, mas é uma participação quase irrelevante esse mês, muito pouca quantidade. Tem aqui carro uruguaio, K2500 é aquele caminhãozinho da Kia, está vindo do Uruguai. Audi Q5 vem do México. Então você tem aqui o Classe A, um outro item interessante. Ele vem na versão hatch da Alemanha, na versão sedã do México, mas aqui está tudo junto. Então tem essas duas fontes diferentes. Porsche 911 ficou acima do Classe A esse mês, então também está vindo bem forte. E aqui um outro destaque que eu queria dar, eu não coloquei o país de origem de todos esses carros, mas eu cheguei até o Logan. A Renault começou a fabricar Logan e Sandero recentemente na Argentina, então tem tido uma participação de Logan e Sandero importados também no Brasil, mas ainda pouca coisa com relação à produção nacional, que é muito mais forte da Renault nacional. Com relação ao segmento dos carros, basicamente a gente tem só esses dois, os automóveis e os comerciais leves no Brasil. Então os automóveis, é claro, são muito mais participativos no total, mas a gente vai entrar em detalhe agora do subsegmento de cada um, entre os automóveis e os comerciais leves, quais foram os números de emplacamento de cada um deles. Essa informação está aqui já com alguns exemplos dos carros de cada subsegmento. Lembre-se, não sou eu que decido isso, isso tudo já está conforme o Denatran e também conforme, na verdade, as próprias fabricantes declaram seus carros. Então você tem o campeão desse mês, são os SUVs, e se você somar aqui hatch pequeno com hatch de entrada dá 38 mil, ainda dá abaixo dos 39 mil SUVs, mas aí cabe a explicação, SUV é uma categoria só, que vai incluir desde o Nivus, do T-Cross, até os Troller, Runner, G63, até anotei aqui, são 95 modelos diferentes nessa categoria de SUVs. E aí tem aqui alguns exemplos de cada uma dessas subcategorias, né, o subsegmento na verdade, hatch pequeno, vai ter bastante participação dos campeões nacionais, são sempre essa linha de hatches aqui, mas você tem de entrada também. Aqui eu achei meio estranho, o Etios está considerado junto com o Mobi, Kwid, Up, eu colocaria o Etios nesse segmento de cima, mas cada um sabe o que faz com o seu próprio produto. Aqui muita gente vai chiar quando souber que a Toro está junto com a Frontier, Amarok, Ram, mas isso aqui, de novo, não sou eu que decido, é picape grande, está decidido que a Toro fica junto com esses outros carros aqui. Não coloquei o nome de todos, já falei, são alguns exemplos só, então é claro que L200, as outras picapes aqui, até esqueci o nome delas, vão ficar junto com as picapes grandes. Aqui o sedã pequeno, outra controvérsia também, sedã pequeno, sedã compacto aqui mais embaixo, aqui tem Virtus, Yaris sedã, Onix Plus, mas aqui em cima está o Logan, HB20 sedã, Etios sedã, então fica meio bagunçado aí, talvez dê para somar essas categorias de sedã pequeno, sedã compacto. Picape pequena é mais fácil, é só esses três modelos brasileiros mesmo. Sedã médio começa a ter alguns internacionais, A3 e A5, mas de resto são os sedãs médios que a gente já conhece de bastante tempo, até o Prius está aqui. O Prius, se você olhar para a carroceria dele, fica meio difícil de entender mesmo que categoria que é, mas segundo a Toyota é sedã médio. Os furgões aqui são os grandes, Sprinter, Master, Daily, são os exemplos que eu coloquei, mas tem muitos outros.
Esses dois aqui são nomes muito pouco conhecidos, Gran Cab e Monocab. Gran Cab é Spin e basicamente minivan grande, minivan pequena. Eu não falaria que Fit e Doblô são minivan, mas de novo não sou eu que decido essas coisas aqui. Furgão pequeno, Partner, pois é, ainda fabrica Partner em pleno 2020, fabricando e vendendo. Mas o mercado está aí para dizer o que é aceito e o que não é. Sedã grande são basicamente os de luxo. Então, numa categoria só tem classe C, E e S, série 3, série 5, série 7, junto com os Audis, Panamera. Uma curiosidade aqui, Panamera, tanto a comum quanto a Panamera Sport Turismo, as duas são consideradas sedã grande, apesar de a Sport Turismo ser perua, né? Mas está aqui como sedã mesmo. Hatch médio, lá para 2008, época de ouro dos hatch médios, hoje estão apagados. Então você tem alguns A3 vindo importados ainda, classe A, Cruze, Golf. Golf foi só um esse mês, na verdade o Golf GTE, o híbrido. O Leaf Série 1 está considerado como hatch médio. Os esportes, tem muitos carros aqui, também eu coloquei alguns exemplos só. Entre os Porsches, McLaren, Ferrari, Lamborghini Huracan também estaria aqui. Os muscle cars americanos. Nessa categoria esporte a gente vai destrinchar também o ranking dos mais vendidos aqui dentro. Perua, saudosa Perua, Save the Wagons. Você tem hoje dois modelos à venda no Brasil apenas. Audi A4 e RS4, que é a mesma coisa, só muda o motor. E a Volvo V60. Aqui ainda tem uma SW média, que é a Palio Weekend. Já parou de fabricar, mas teve uma unidade ainda esse mês. E então Save the Wagons está indo para o brejo, não existe mais. E aqui os outros, tanto em automóveis quanto em comerciais leves, são praticamente carros antigos. Nos carros ainda tem alguns carros artesanais, aquelas réplicas de fibra de vidro, ainda teve algum número relevante esse mês aqui. Mas é isso aí, as peruas estão junto com os artesanais lá embaixo do ranking. Save the Wagons mais uma vez. Aqui mais uma categoria que o pessoal vai gostar bastante de ver, os carros esportivos emplacados esse mês. Para quem acompanha a nossa página sabe que isso aqui não é novidade nenhuma, o 911 está em primeiro lugar no mês, são 126 unidades nesse mês de junho. Depois você tem Mustang, que também está vindo um pouco fraco. No fim de 2019, começo de 2020, Mustang estava vindo forte, mas caiu muito agora na pandemia. Parece que tem algum problema com relação à fabricação lá nos Estados Unidos. Aí você tem BMW Z4 nas suas duas motorizações aqui. Série 2 com 17 unidades são as M2 Competition. Os Camaros estão perdendo faz tempo já do Mustang. Camaro não é mais novidade, Mustang ainda é novidade no mercado brasileiro. Ferrari 488 foram 4 unidades esse mês. Ferrari foi muito bem. Aqui outra curiosidade, os Lancer Evolution voltam a aparecer na nossa lista, essas 4 unidades 2014 emplacadas esse mês, apesar de serem sedãs, estão considerados pela lei brasileira nos esportivos. Aqui os Jaguar, Dodge, McLaren, todos os McLarens aqui. Aqui a MG GTR, uma unidade, SLC 300 teve uma unidade, F8 Tributo, a primeira do Brasil. E aqui o Nissan GT-R também, a gente já publicou no meio desse mês esse GT-R 2014-2015, o ano dele. Foi a estrela do Salão do Automóvel de 2014 do stand da Nissan, mas só foi faturado e emplacado esse mês de junho. E aqui para terminar as esportivas italianas no fim do ranking. Aqui mais uma categoria para a gente explorar com relação ao combustível dos carros. Os flex são realmente a maioria, isso é histórico no Brasil. Em segundo vem diesel, os puramente a gasolina vem só depois do diesel. Diesel aí vai ser a maioria mesmo de comercial leve, picape principalmente, mas tem alguns ainda que são automóveis, ali Discovery Sport, Renegade Compass, não são comerciais leves, mas são carros a diesel já. Aqui tem os híbridos, então os híbridos já são 731 nesse mês, no universo de 122 mil, já está começando a ser bastante relevante a participação dos híbridos. Aqui é o híbrido Flex, isso aqui tem um nome apenas, se chama Corolla, é o único híbrido Flex do mundo.
Então, não são 529 Corolla no mês, são mais, mas dos Corollas híbridos são 529. E aqui os puramente elétricos são 77 carros. Mais para frente no vídeo a gente vai falar ainda sobre os híbridos e os elétricos, quais modelos são eles, mas tá aí então a quantidade total dos combustíveis esse mês. Aqui o detalhe dos carros elétricos desse mês. Então o grande vencedor é o Audi e-tron. Ele tem emplacado forte, está aí na faixa de 70 unidades no Brasil já, mas assim como o I-Pace também da Jaguar começou forte nos primeiros meses, mas já está decaindo um pouco, o e-tron a gente espera que realmente nos próximos meses também vá decair um pouco a quantidade. E aí talvez no futuro a Mercedes vai lançar o EQC e vai acontecer a mesma coisa, vai ter um boom no início e depois vai amansar a quantidade de carros. Você tem o Bolt em segundo lugar, Chevrolet Bolt já é um carro bem menor, junto com o Leaf. Então o e-tron e o I-Pace são já SUVs maiores. Você tem alguns chineses aqui, o IEV20, o IEV40, o BID T3. Aqui a gente tem uma peculiaridade no BMW i3 que vale a pena ressaltar. Tem alguns BMW i3 que estão sendo considerados como híbridos pela legislação, o que está errado teoricamente, porque esses i3 com um extensor de autonomia, que se chama, é um motor a gasolina que só serve para carregar bateria, não serve para movimentar as rodas. Então isso, na teoria, se chama carro elétrico de fonte interna. Então aqui a gente tem 3 BMW i3 que não tem o extensor de combustível, o extensor de autonomia. Então esses são os puramente elétricos. Lá na hora de ver os híbridos a gente vai ver o i3 considerado como híbrido lá, que na verdade ele também é elétrico, como eu falei, por conta de um erro de classificação. Tem a Tesla aqui também, são mais um exemplo de carros antigos, de venda antiga. Esses Model 3 aqui foram vendidos em janeiro, um, em fevereiro, outro, mas só foram emplacados agora. A gente tem aqui o lançamento do Model Y, já com 2 unidades no Brasil emplacadas. E aqui são... Isso aqui na prática, se você for pesquisar, você vai ver que é um carrinho de golfe, o Ecotec e o Ecotruck. Mas são aí mais chineses elétricos ganhando participação no mercado. Continuando a análise feita com os carros elétricos, aqui a gente tem os híbridos. O XC60 o grande campeão, na versão T8, né? Todos os Volvos versão T8, aquela motorização bem interessante, 2.0 com mais um motor elétrico. A exceção na Volvo é o XC40, que é o 3 cilindros 1.5 com motor elétrico e tração dianteira somente. Mas tem vários carros aqui que são versões híbridas de outros carros comuns. Por exemplo, a série 3 aqui já está em terceiro lugar só com 330e, que está vindo importado da Alemanha. O RAV4 já nessa última geração só tem motorização híbrida no Brasil. A Cayenne híbrida na versão SUV. A X5 também está vindo com versão híbrida, assim como a Range Rover Sport versão híbrida. Panamera, classe C aqui são as C200, isso é a fabricação nacional, a C200 de 184 cavalos. É um motorzinho elétrico de 22 cavalos extra só para dar um boost momentâneo, o motor elétrico não movimenta as rodas sozinho. Mini Countryman está com uma participação híbrida já bem interessante, até os Lexus aqui também. Lexus já está 100% híbrida tem algum tempo, né? Aqui continuando o BMW Série 5 é 530e, é o mesmo motor híbrido da 330e. A Série 7 é a versão 45e, que aí é semelhante à X5 45e. Aqui mais Lexus, a Volvo S90. Aqui, como eu comentei ali na parte dos elétricos, o BMW i3 pela lei brasileira é considerado híbrido aqui, mas está errado isso aqui, o motor elétrico não propulsiona as rodas, ele só serve para carregar a bateria. Essa é a definição de um elétrico de fonte interna, mas eu mantive aqui separado essas 5 unidades como híbrido só para retratar os emplacamentos do mês de junho conforme a lei do Brasil tá mandando. Na Mercedes você vai ter a família 43, em alguns casos aqui, os novos 43 já tem participação híbrida, então a GT43, que acabou de começar a vender, já foram 4 unidades esse mês,
já está constando aqui. CLS e GLE são versão 53, assim como a classe E aqui também é uma E53 emplacada esse mês. Teve ainda um Golf GTE, ainda o último lote dos Golf 7 no Brasil. Para os últimos detalhes aqui para comentar, Pacífica da Chrysler, importação independente todos, foram 3 esse mês, é bastante quantidade para um mês só. E o Prius, que agora também é Toyota com o Corolla híbrido brasileiro, não faz mais sentido forçar o Prius aqui, vindo lá do outro lado do mundo, então são só alguns estoques antigos do Prius que estão emplacando esse mês. Aqui a distribuição dos emplacamentos conforme os estados, então nenhuma surpresa, São Paulo está em primeiro lugar isolado, quase o triplo do segundo lugar, que é Minas Gerais. Minas Gerais também tem grande participação por conta dos grandes frotistas, então as locadoras principalmente, nos últimos anos Minas Gerais já tem vindo protagonizando um segundo lugar aí atrás de São Paulo, por conta disso, o benefício fiscal, mas esse mês todos os estados emplacaram carros, mesmo alguns aqui com muito pouca coisa, devido a ter aberto poucos dias o Detran de alguns estados funcionou poucos dias, até o Rio de Janeiro, esse mês de junho o Rio de Janeiro não abriu o Detran vários dias, então esses emplacamentos aqui são referentes a alguns dias do mês só, talvez em julho com abertura maior do Detran do Rio, esse número tenda a aumentar aqui. Mas de resto você não tem muita novidade no ranking dos estados, é basicamente isso aí mesmo. Aqui com relação ao município do emplacamento do carro, então também nenhuma novidade, São Paulo veio em primeiro lugar, Belo Horizonte em segundo, de novo com os benefícios fiscais do estado de Minas Gerais para as grandes frotistas, no caso as locadoras. Você vai tendo aqui mais algumas capitais de estado. Destaque aqui para Campinas, Ribeirão Preto, São Bernardo, são cidades que não são capitais, as cidades mais bem posicionadas que não são capitais, todas no estado de São Paulo, né? Santo André, Sorocaba, São José do Rio Preto. Aqui então tem bastante cidade, não vou até o fim da lista porque não tem sentido isso, mas é interessante observar que no Brasil a gente está com 5.500 municípios, 5.600 municípios mais ou menos. Esse mês a gente teve emplacamento em 3.800, já arredondando, então tem muita cidade no Brasil que não chegou a emplacar nenhum carro esse mês de junho. Com relação aos fabricantes, então a Volkswagen é a líder nacional desse mês, 21 mil unidades, com a Chevrolet em segundo, Fiat em terceiro. Você tem a participação de várias marcas, que antigamente era muito mais fácil falar, era só as 4 grandes. Hoje você tem aí até a Hyundai e a Renault já passando a Ford. Ford está com alguns problemas aí, já fechou a fábrica de São Bernardo. Você vê, tem algumas marcas mais novatas, algumas de fabricação nacional e claro, as mais caras vão estar aqui embaixo no ranking, com valor agregado muito maior, Lamborghini, McLaren. Tem algumas coisas aqui de carros artesanais, basicamente esses aqui, American. A Cura foi um modelo de embaixada, então também não tem muito o que falar sobre isso, a Cura não participa no Brasil. Ferrari e Tesla tiveram um mês de junho muito bom, isso aqui é atípico, foi notável o desempenho dessas marcas aqui. A Dodge também já tem tirado os carros de linha deles, então a Dodge Journey teve algumas unidades esse mês. Tem Dodge Challenger que vem via independente, emplacaram 2 esse mês. Lembrando que a Ram não participa mais da Dodge, então a Ram 2500 está aqui por si só. Então, destaque muito positivo aqui a Porsche, tem chamado muita atenção esse ano, aliás, a Porsche tem emplacado bastante carro no Brasil, não só do 911, o 911 é claro o mais vendido, mas tem os outros modelos também. Caoa Chery aqui está com uma presença nacional forte, agora vai lançar o Arizo 6, vamos ver como é que vai ficar esse carro aí perante os concorrentes nacionais. Uma outra análise muito interessante para esse mês, conforme a potência do carro, aqui a gente fez um ranking. Os Tesla estão vindo em primeiro lugar, Tesla Model X, com 762 cavalos, mas tem uma curiosidade interessante a respeito dos Teslas, todos eles são de importação independente no Brasil. E
essa potência configurada aqui pelo documento do carro nos carros independentes são literalmente a potência indicada ou na nota fiscal, se essa informação consta, ou declarada pelo importador. Então tem alguns Teslas que vão estar declarados com 200 cavalos de potência, alguma coisa assim, que não corresponde com a realidade. Os Teslas têm muito mais potência do que isso. Mas tirando essa questão aí dos elétricos, você vai ter aqui os de 720 cavalos, a primeira F8 Tributo entregue no Brasil, as Cayennes híbridas, aqui a 488 Spider teve uma esse mês, Urus, Mercedes AMG. Então, não vou ficar narrando um por um aqui, mas são vários carros aqui, basicamente os mais caros do Brasil hoje. G63 GTR com o mesmo motor. Aqui a Land Rover SVR com 575, mas a Land Rover Vogue é 565, essa daqui é Long Wheelbase. F-Pace Velar, também tudo com o mesmo motor, mas aqui com 550 cavalos. E essa Range Rover com 525. Aqui você tem a X7 M50i de 530. Aqui 510, também BMW e Mercedes sempre gostam de imitar uma a outra, né? Então todos os SUVs, e também classe C no caso aqui, com motor de 510 cavalos. Não é à toa que a potência desses carros é quase sempre igual. Aí essa X5 aqui é uma X5 de consulado no Recife, então é modelo antigo, ela é ano 2018, tanto que na versão 50i a gente não tem no Brasil. Motor a gasolina com V8, né, de 4.4. Aqui os Porsche 911. Aqui as Mercedes híbridas, né, essa família 53 ou 6 cilindros em linha com um pequeno motor elétrico. Aqui a gente tem o Tesla Model Y Performance. Teve um outro Model Y que não é o Performance, vai estar um pouco mais para baixo nessa lista. Aqui os híbridos da Volvo, todos da linha T8 com 408 cavalos. Aqui mais uma Range Rover híbrida. Aqui o puramente elétrico da Jaguar e o da Audi, então também na faixa dos 400 cavalos. Então tem aí bastante coisa interessante para observar com relação à potência dos carros. Até a RAM aqui, o pessoal gosta bastante da RAM 2500, está com 364 cavalos. Aqui o outro Model Y sem ser Performance. Então tem bastante dados para analisar aqui com relação à potência dos carros. Aqui mais uma vez vou citar a rivalidade da Mercedes com a BMW. Então são duas famílias de motor, só que todos são 2.0, 4 cilindros, 306 cavalos com nomenclatura 35. Então essas duas marcas aí realmente não disfarçam para ninguém a rivalidade entre eles. Certo? Lancer Evolution. Também muita gente comentou no meio desse mês, a distribuidora da Mitsubishi esse mês emplacou 4 Lancer Evolution na sede deles, mas são carros 2014, então são coisas antigas mesmo. Já está na faixa dos 200 cavalos, já deu para fazer bastante análise aí, né? Aqui a gente tem a distribuição pelo ano de fabricação do carro, então o carro mais antigo desse mês é um Buick 1949, então tem mais alguns antigos aqui de alguns anos, mas você vê que a maioria já é fabricação recente mesmo, 2020, foram 122 mil carros esse mês, 93 mil 2020, e aí um pouco aqui dos estoques antigos. Aqui para terminar, a título de curiosidade só, mais uma classificação com relação ao número de passageiros dos veículos. Então, 5 passageiros é o mais comum mesmo, está aí um pouco menos da metade, são 122 mil carros esse mês, com 5 passageiros. 7 passageiros tem muito SUV, principalmente de origem europeia, que está com 7 passageiros. De 2 passageiros você vai ter basicamente furgões, picapes e além dos carros esportivos mesmo, com 2 lugares, picape pequena principalmente, não é picape cabine dupla. 4 lugares também vai ter alguns esportivos, Mustang, Porsche 911 por exemplo, mas também as picapes pequenas, a Strada e a Saveiro
de cabine dupla estão com 4 lugares, 3 lugares são furgões também, que alguns só tem 2 lugares, alguns tem 3 lugares dianteiros. E aqui para trás são furgões mesmo, acima de mais lugares, na verdade 16 foi aqui bem posicionado. Mas aí o carro com mais lugares tem 20 lugares esse mês, 240 carros, furgões, né? Que eu quero dizer, vans com 20 passageiros esse mês.